Então, hoje, irmãos, bom dia a todo mundo, né? E também aqueles que estão escutando lá lejos, lá longe. Hoje nós vamos para o livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Em livro de Gênesis, eu não vou ler toda a história, mas começa a história desse persona sobre quem eu vou falar. Começa já a primeira vez enquanto nós escutamos sobre a vida desse persona foi em Gênesis 11. Gênesis 11, ok? Ele era um dos descendentes de Sem. Sem era um dos filhos do quem? Quem sabe? Sem era um filho de Noé. Sem era um filho de Noé e um dos descendentes do Sem, ele foi Ló. E Ló era quem? Quem sabe quem era Ló? Ló era sobrinho do Abraão. Ló era sobrinho do Abraão. Então, no final do Gênesis, capítulo 11, foi a primeira vez em que nós ouvimos sobre esse persona Ló. E aí, Deus falou com o filho de Terá. Terá. Ele era, filho de Terá, era quem? Abraão. E Abraão foi chamado por Deus e disseram para Abraão. Deus falou com Abraão: sai da sua terra, sai da casa do seu pai e vai para onde eu vou te mostrar, né? E Deus mandou ele para ir para onde? Para onde? E vocês não sabem. Para Canaã. E aí, quando ele se obedeceu, ele saiu da casa, mas ele levou junto com ele o filho do irmão dele. Então, ele levou junto com ele o sobrinho dele, quem era Ló. Então, a gente escuta sobre esse pessoa Ló, que estava junto com o tio dele, né? Mas aí, em capítulo 13, a gente escuta aqui os pastores do Ló e os pastores do Abraão estavam se brigando entre eles. E Abraão teve que fazer uma decisão, porque Ló teve muitas coisas, ele teve muitos bens, e Abraão teve mais bens ainda. Mas o Abraão, como que ele fosse o líder desse, vamos dizer, turma, ele teve que fazer uma decisão. Ele disse, bora nos separar, porque eu tenho muitos bens, você tem muitos bens, e nossos pastores estão se brigando dentro deles. Então, a gente tem que separar. Então, ele subiu numa montanhazinha, né? Uma altura, morro. E lá, o Abraão, que era o líder dessa turma, deram ao Ló oportunidade de escolher para onde queria ir, para onde ele queria mudar, para onde ele queria movimentar e onde ele queria começar um novo futuro longe de Abraão, porque eles teve briga, não eles, mas os pastores deles teve briga dentre eles. Então, Abraão, que era líder, deu ao Ló oportunidade
de fazer essa escolha. Se o Ló, que era o sobrinho do Abraão, teve respeito ao seu tio, o que ele deveria falar com seu tio quando o tio dele dera a ele a oportunidade de escolher? O que ele deveria falar com seu tio? Com respeito. Isso. Se você tem, se seu pai ou se sua mãe, que é idoso ou que já é avançado um pouquinho na vida, se vocês têm 3 diferentes tipos de chocolate aqui em frente de vocês, né? E aí o seu pai disse para vocês: olha, você pode fazer a escolha. O que você vai fazer? Ah, eu escolho aquele, né? Você escolhe o mais grande, você escolhe o mais gostoso e o mais caro. Será que você vai fazer aquilo? Isso é respeitável? Será? É respeitável? Não. Se você veja que ali tem uma chocolate desse tamanho, outro chocolate desse tamanho, que são muito mais baratos, e na sua cabeça você sabe realmente se meu pai, ele gosta daquele grandão. É gostoso porque ele tem amendoim. Mas aí você nem pensa em seu pai, e aí você come tudo, nem deixa um pedacinho para seu pai, mesmo que você sabe que ele gosta mais. Será que isso é certo? Não. O que você deve fazer? Ou você deve fazer assim: papai, obrigado que papai está me dando essa oportunidade para escolher. Mas pai, olha só, papai pode escolher primeiro. Isso é melhor? Não só é melhor, é respeitável. É respeitável. Hoje em dia, as crianças não crescem assim. Eles não estão sendo ensinados assim para respeitar os seus mais velhos, as pessoas idosas. Quando eles têm uma oportunidade de escolher alguma coisa, ele pega o melhor. Mas não somente hoje, aqui na Bíblia, no início da Bíblia, em Gênesis 13, desculpa, a gente vê já esse, infelizmente. Esse tio Abraão, que era líder dessa turma, dera ao Ló a oportunidade de escolher. Em vez de dizer ao seu tio, oi, mas tio, escolha você mesmo. Bom dia, Jan. Como está? Entra aí, irmão. Jan. Então, mesmo que, sim, ele teve que dar essa oportunidade ao seu tio através de respeito. Ele nem fizeram. Mas ele estava, quando o Abraão disseram para ele: escolha para você para onde você quer ir. Se você escolha a direção de norte, eu vou para onde? Para sul. Se você escolha oeste, eu vou para leste. Oeste, leste, né? Então, ele deu ele a escolha. Então, ele estava olhando assim em volta dele. Então, mira, lá tem um rio cheio de água. Lá deve ter muito chuva, porque lá é muito verde. Tem pastos muito verde, pastos muito lindo, belo, comida suficiente. Lá não falta água, lá é melhor. Lá tem deserto. Isso. Ali eu não quero estar. Lá é o quê? O melhor. Ele poderia até escolher lá para o oeste, que fica mesmo no lado do rio também. E o tio dele poderia ficar no leste, né? Que está no beira do rio também. Entende? Por quê? Você pode ficar no beira do rio. Se um vai para lá, é outro para lá. Mas ele nem estava pensando nisso. Ele não estava pensando, vamos fazer o seguinte: ele para lá, eu para cá.
Mesmo que nós somos muito lejos um da outro, mas nós ambos podemos ficar no beira do rio, onde nós dois podemos ter pasto boa e água para nós. Mas ele escolheu de mudar para a direção onde tudo era verde, 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 e para o seu tio mudar para lejos onde está verde, longe, porque ele estava pensando somente em ele mesmo, inconsiderado, inconsiderável. Ele não considera outra pessoa, somente pensa em ele mesmo, o que ele pode se ganhar, nem pensando em outra pessoa. E aí, outra coisa, aquela direção era no direção de Sodom e Gomorra. Sodom e Gomorra era lleno de muito pecado. Muito, 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 muito pecado. O que significa se você disse essa palavra sodomita? O que significa em toda língua? Em inglês, em africano, em português, em espanhol. Se você disse a palavra mais antiga para homossexuais é o que? Sodomita. Não é verdade? Você sabia isso? Quem não sabia isso? Hoje você vai aprender alguma coisa. Parabéns. Eu sei que os mais velhos sabem disso. Se você disse a alguém, eu acho que aquele pessoal é sodomita, não significa que ele veio do Sodom ou Gomorra, porque hoje em dia Sodom e Gomorra não existe mais. Mas se você fala sodomita, isso significa você estar referindo ao Sodom e Gomorra, onde morava provavelmente os primeiros homossexuais. Como eu sabe disso? Porque nós vamos ler isso na Bíblia. E aí, todo mundo naquela época sabia que Sodom e Gomorra eram grandes cidades onde havia feito muito pecado. Ele sabia, e Ló, mesmo que ele sabia, ele o escolheu para mudar para aquela direção, onde estava verde, onde estava chique, mas também onde estava lleno de pecado, né? E aí ele se mudou. E o que fez o Abraão? Ele se cumpriu a sua palavra. A palavra dele era: se você muda para lá, eu muda para direção completamente 180 graus lejos de ti. 180 graus, né? Isso significa no direção contrário, absolutamente ao contrário. Se você tem uma linha aqui, você tem quantos graus, gente? Matemática. 90. Aqui é 0 graus. Aqui é 90 graus. Aqui é quantos graus? 180, hermanos. Vai aprender matemática. Entende? Então, irmão, se Ló mudaram para cá, se Abraão vai cumprir sua palavra, significa ele vai mudar para 90 graus. Não, para quase quebrou meu ombro. Para 180 graus direção ao contrário dele. Então, Ló, ele se mudou por direção do pecado. E Abraão se mudou ao contrário daquela direção, né? Cuidado em quando você faz escolhas na sua vida, porque Deus dá para nós escolhas, mas faz escolhas certas. Será que eu vou para lá? Não.
Porque eu sei, estou ciente que lá tem o quê? Pecado. Lá eu vou encontrar o quê? Pessoas malas. Lá eu vou encontrar o quê? Tentações. Não, mas é aquele tentação, é culpa da tentação. Não! Você sabia antes que você iria que lá vai ter tentações. Então, não se movimenta para aquela direção. Porque sabemos que lá vamos encontrar o quê? Tentações. Celular. Mensagem. Bora lá, hoje à noite tem uma festa, aniversário do meu hijo de 3 anos. Bueno, bora lá. Você vai para bolo para cantar parabéns? Não, tem cerveja. Bora lá. Vai ter bolo? Sim, vai ter. Vai ter churrasco? Sim, vai ter. Mas eu não vou por isto. Sabemos que mesmo que eu vou encontrar coisas boas, churrasco e bolo, pode encontrar com minha família, mas no fundo do meu coração, eu estou indo para aquela festa porque eu sabe, aí vai ter cerveja de graça. E uma cachacita, e uma conhaquita, una camelinho, 51, bueno. Assim, você sabe que vai ter. E aí, antes que a turma vai cantar Cumpleaños feliz, parabéns para você, antes que eles vai cantar parabéns, aquele ninho de 3 anitos já está dormindo. Porque pobrecito, todo mundo estava bebendo, mas o pobrecito, para quem o aniversário era para ser, está dormindo, porque já é 2 horas de madrugada. Vamos levantar o bebezinho, porque é aniversário dele, pelo menos. Ele vai chorar. Ele vai chorar, não é verdade? Assim acontece. E aí ele vai estar molestado, ele vai estar se atrapalhado. E o que vai acontecer? No resto da festa, somente os adultos estão bebendo. Mas você foi lá, mesmo que você sabia que vai ter tentação, mesmo que você sabia que eu não sou forte o suficiente, eu não vai aguentar essa tentação. Irmãos, quando esse convite de ir para a festa chega na sua celular, logo, se você já sabe, você não consegue falar não para essas tentações, fala logo, meu irmão, Deus te abençoe, eu tenho compromisso. E se ele pergunta qual compromisso, você nem precisa dar resposta. Você não está mentindo se você diz que você tem compromisso. Claro que você tem compromisso cada noite com seu colchão. Compromisso com seu colchão. Porque você tem que dormir. E eu tenho compromisso com meu colchão. Cada domingo à tarde, depois do almoço. Todo mundo sabe. Não me molesta em minha casa, por favor. Domingo depois do almoço. Depois de 4 horas puedes. Mas hasta 4 horas de domingo à tarde eu tenho compromisso. Compromisso com quem? Presidente Colchão. Sim. Irmãos, você não está mentindo se você fala com alguém que te convida para uma festa onde você sabe que vai encontrar pecado. Eu tenho outro compromisso. Isso não é mentira, não. Fala, presidente. Ele não precisa saber qual presidente é. Eu tenho compromisso com o prefeito Almofada. Não é verdade? Eu tenho compromisso com vereador. Vereador quem? Vereador cobertor. Verdade?
Ele nem precisa saber com quem você vai ter compromisso. Mas aí você se escapa da possibilidade de ser o quê? Tentado pelo Satanás. Porque você sabe em seu coração, no fundo do seu coração, você não vai aguentar de resistir. Então, escolha certo. Ló, ele sabia. Lá era pecado, mas mesmo assim ele escolheu para mudar para lá. E aí, irmãos, teve uma oportunidade em 14. Teve uma coisa que aconteceu. Foi uma guerra. 4 reis contra 5 reis. Foi uma grande guerra. Uma guerra imensa. Uma guerra grandíssima. E essa guerra, irmãos, o Sodoma e Gomorra estava no meio dessa guerra, esses reis que estavam se lutando, que 4 exércitos, 4 reis, como os exércitos deles, estavam se levantando, foi contra outros reis, e teve uma grande batalha, e dentro desse grande batalha, essa grande guerra que eles tiveram, eles levou preso Ló e toda sua família. Ló e toda sua família. E uma das pessoas que estava junto com Ló, e seus bens, todos os animais, todas as suas coisas que foram presos para ser levado para, como chama, não castigo, como ballingskap, cativeiro, levado para cativeiro, né? Todos os bens deles foi levado, todas as pessoas, ninguém morreu, mas eles ficavam presos, e um deles se escapou, e foi para onde? Para pedir ajuda. Foi para onde? Para Abraão. Tio Abraão, olha, toda minha família, todas nossas coisas, todos nossos bens foram presos, foram levados para cativeiro, para aquele outro país. Por favor, vem nos ajudar. E aí, Abraão chamou os 318. Era 318 homens fortes, campeões de batalha. Ele os levou para resgatar, para salvar o Ló. Então aí, Ló estava onde? Ele se mudou para a direção do Sodoma e Gomorra. E a Bíblia disse, logo depois que ele chegou lá, eles se botavam as tendas deles, os barracas deles, ele se encostava ali onde teve Sodoma e Gomorra, e logo depois ele estava sentado na portão da cidade, na entrada da cidade. O que significa se alguém se senta na portão? Se você refere ao pessoa e disse, esse homem, cada dia ele vai sentar no portão, na entrada da cidade. O que significa isso? Você pode buscar, você pode procurar na internet, até se você não acreditar em que eu falo, procurar outras pregações. Irmãos, isso significa que uma pessoa que sentava no portão da cidade, significa ele era um dos líderes da cidade. Como se fosse uma curubão, como chama, prefeito, ou como se fosse vereador, uma pessoa que trabalhava no prefeito, uma pessoa importante, que tomava conta, que falava, que conversava sobre os bens da cidade, quem pode deixar entrar, quem pode não. Uma pessoa que sentava no portão da cidade, essa cidade estava cercado com muralhas grandes, né? Naquela época. Mas as pessoas que sentavam no portão,
eram os pessoas importantes. Ele não somente se mudou para Sodoma e Gomorra, mas ele ficou junto. Ele tornou umas dos moradores, até pessoas importantes do Sodoma e Gomorra. Mas Deus viu que ele estava em perigo. E Deus lembrou Ló. E Deus lembrou a sua família. E Deus teve misericórdia por ele. E por isso Deus permitiu que essa guerra se aconteceu. Quando guerra acontece, quando pessoas morrem em tua volta, quando pessoas vão ser matadas, cortando-se pescoços, botando fogo nas casas, isso é algo muito pesado. Isso não é algo leve. Deus se permitiu, se uma guerra acontece, para que Ló poderia se acordar, despertar. Vai, Ló, você está no lugar errado. Você está em um lugar perigoso. Você está em um lugar onde você não deveria estar. Você fizeram uma escolha mal, mas mesmo que ele fizia uma escolha mal, Deus deram para ele mais uma chance. Desperta-te, acorda-te. Sai dali onde você está. Até Deus ajudou ele. Ele foi levado, tirado ali. E o Abrão, com seus 318 homens, treinados, guerreiros, soldados fortes, armados, foi e os resgatou. Todo mundo. Cada uma deles, nada se aconteceu com eles. Ele se livrou tudo eles e salvou eles das mãos do inimigo. Eles foram atirados do meio do pecado, foi salvo, ninguém morreu. Todos os seus bens foi salvado. E o que ele fez? Era para ele mudar para outro lugar, onde ele estava lejos do pecado. Mas o que ele fez? Ele voltou. Irmãos, Deus dá para nós chances. E ele fala até alto, duro para nós. Mas ele foi a tirá-lo dali. Mas o que ele fez? Estava nem aí, voltou. E ele sentava de novo lá no portão do Sodoma e Gomorra. E aí aconteceu, a gente continua de ler essa história. Nós percebemos, vimos em capítulo 18, no final do capítulo 18, versículo 16, hasta versículo 33, nós vimos que Abraão estava intercedendo. Abraão estava intercedendo para Sodoma e Gomorra. Por que ele estava intercedendo, orando para Sodoma e Gomorra? Porque ele sabia que o seu sobrinho estava lá ainda. Ele estava vivendo lá com sua esposa, com seus dois ninhas. E Deus falou através daqueles três ángeles. Três ángeles foi para a casa de Abraão para dar para ele uma promessa que ele vai ter filhos. Que ele vai ter um filho e os descendência dele vai ser tanto quanto as estrelas do céu, tanto quanto do areia do mar, né? E aí, depois que esses três homens de Deus, esses três ángeles estavam ali visitando ele, no final, antes que eles foram embora, ele se avisou, é outra coisa, rapidinho. Ele estava falando com ele, nós vamos se destruir Sodoma e Gomorra. E aí ele disse, não, mas por favor, não faça assim, não faz isso.
Então aí ele começou a interceder, falavam com Deus, por favor, se teve, Senhor, 50 pessoas em Sodoma e Gomorra que seguem a ti, será que o Senhor, que sou juiz da terra, vai deixar que o Sodoma e Gomorra vai ser destruído? Não, Deus disse, não, por 50 não. Ele disse, meu Deus, por favor, deixa-me falar mais uma vez. Será que 45 pessoas justas estejam ali? Não, por si 45 pessoas. Senhor, deixa-me falar mais uma vez. 30 pessoas, 30, não. 20, não. Não vou. Se tem 20, mas se, Deus, será que tem 10 pessoas justas lá? Será que o Senhor ainda vai destruir? Teve 10? Não teve. Teve nem 4. Teve nem 4. Como assim? E aí, Abraão intercedeu para seus irmãos, para seu sobrinho, irmãos em Cristo, sim. E aí, mas não teve nem 10, nem 4 teve. E aí, Deus mandou 2 anjos. Mesmo eles já deram chance para Ló de sair do Sodoma e Gomorra. De novo, Deus, tenho misericórdia. De novo, Deus teve misericórdia ao Ló. Mesmo que ele não estava procurando, mesmo que ele não estava buscando ao Senhor, ele não estava buscando, ele não estava procurando o Senhor, Deus estava atrás dele. E assim Deus está atrás de nós também, para nos buscar, para nos achar, para nos salvar, mesmo que nós não estamos buscando ou procurando Ele. Por quê? Porque Ele é misericordioso agora. Ainda Ele é misericordioso. Ainda Ele é. Mas vai chegar uma hora onde a misericórdia do Senhor vai se acabar por los seres humanos. Mas ainda Ele está misericordioso. Por você, para cada um de vocês, Ele está misericordioso. Ele está te buscando, Ele está te procurando, Ele está batendo na sua porta. Porque Ele não quer que ninguém seja perdido. Ele não quer que ninguém esteja perdido, mas para que tudo seria salvo. Ele não somente escolheu uma pouquinho de pessoas, ele escolheu todo mundo. Todo mundo ele escolheu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ao mundo. Ao mundo não significa um mundinho em cima do mundo de tantas personitas. Esse tipo de hipocrisia deve estar no inferno. Deus amou ao mundo completo de tal maneira. Ele escolheu todo mundo. Ele tem misericórdia para tudo. Para tudo. Mas o problema é, a palavra fala logo depois de João 3, versículo 16, disseram assim: isto é a condenação, que a luz entrou na escuridão, mas as pessoas amou a escuridão mais do que a luz. Isso é a condenação, não a escolha de Deus. Deus sabe o fim desde o início. Desde o início, Ele sabe o fim, porque Ele sabe tudo. Se eu já assisti um filme, de que eu não fui diretor do filme,
mas eu somente já assistiu. E você ainda nem assistiu esse filme? E aí, eu falo contigo, mira, esse ator desse filme, você sabe o que vai acontecer com ele no fim do filme? E você vai responder, não sei. Por que você não sei? Porque você ainda nem assistiu. Mas eu posso dizer para você o que vai acontecer com ele? Porque eu já assisti. Eu sou ciente daquilo que vai acontecer, porque eu já assisti. E assim Jesus é, assim Deus é. Ele conhece o fim desde o início. Mas ele nos deu livre-arbítrio para que nós podermos escolher. Eu está em um casamento, graças a Deus, maravilhoso. Eu creio que todos vocês tenham um casamento bem. Isso somente vai acontecer se você escolha certo. Escolha certo. Espera a pessoa certa. Mas, irmãos, a alegria em meu casamento é que minha esposa me ama porque ela quis. É verdade? Ela não me ama porque eu bato ela cada dia como uma panela de pressão na cabeça. Se ela me ama porque eu força dela para me amar, será que eu vou ter satisfação? Não. Isso significa que eu sou uma ditador, que eu sou uma macista, narcisista. E ela vai ser o quê? Uma escrava. Ela vai ser uma escrava por causa das minhas ações. Porque eu estou, o quê? Programando ela através de medo para me amar. Estou amarrando ela com cordas lá na casa, está batendo ela na cabeça, e por isso eu estou programando ela para me amar, para me beijar, com lágrimas saindo da cabeça dela. E sangue também. Será que isso é satisfação? Não. Deus fez seres humanos com uma escolha, porque uma satisfação para ele é ser amado pela escolha. Ele nem programou os seres humanos para amar ele sem querer. Ele programou-nos como uma escolha dentro de nós, que nós chamamos em português livre-arbítrio. Verdade? E enquanto alguém escolha, como aquele escravo, tu lembra aquele escravo na Bíblia, Êxodos, Levíticos também fala sobre esse escravo. Quando uma escravo, depois de 6 anos, o 7º ano que uma escravo trabalha para vocês, no 7º ano, ele tem que ser liberado. E ele sai aí, depois do 7º ano, livre, como aquele música de Ronaldo, de Fernandinho. Eu sou livre, nada além do sangue de Jesus, eu sou livre. Ele canta assim. Irmãos, mas quando esse escravo nem queria ser liberado, ele poderia chegar ao dono dele e poderia falar com o dono: mas dono, eu não quero ir embora, eu te amo tanto. Você estava me tratando tão bem, eu quero ficar aqui. Nunca faltava comida na minha mesa, nunca faltava roupa, nunca faltava nada, e você nunca me tratava mal, você nunca me bateu com chicote, você estava me tratando bem como que eu estava sorrindo, eu quero ficar, por favor. E o que esse dono teve que fazer? Ele aí
para mostrar para o resto do mundo. Para mostrar para o resto do mundo. Esse escravo foi para a porta da casa e aí esse dono dele pegou uma ferramenta e furou um buraco. Furou um buraco com martelo e aquele broma. E fez um buraco grande. E aí botei um anel. Brinco. Como chama? Brinco. Né? Ou alguma coisa. Pode ser um pedaço de osso também. Mas, para mostrar para todo mundo, este escravo escolheu não sendo forçado, ele queria ficar para sempre na casa do dono. Ele escolheu. E para sempre ele pertencia. Como? Pertence àquele dono. Para sempre ele vai ser escravo de amor. Escravo por causa da sua própria escolha. Seu livre-arbítrio. Então, isso Deus quer. Você fazendo uma escolha. Essa é uma doutrina da Bíblia. Doutrina bíblica. Deus escolheu tudo nós. Mas, infelizmente, nem tudo quero escolher dele. Nem tudo quero escolher ele. Mas Ló escolheu, mesmo que ele já foi atirado, ele escolheu de voltar. Ele escolheu de voltar. E aí, Abraão intercedeu, os dois ángeles foi, a segunda vez, deu chance, foi lá, chegou lá, disseram para ele, bora, nós vamos, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, bora sair. E aí, naquele momento, enquanto esses dois ángeles estavam lá falando com Ló, onde os dois ángeles encontrou Ló? Fala aí. Os dois ángeles achou Ló onde? No portão da cidade. Na entrada da cidade. Ali, sendo uns dos líderes de novo. E aí, falou com ele, bora lá na minha casa, vamos comer alguma coisinha lá. Chegou lá, e aí quando essas pessoas, dos homens, a Bíblia diz os homens grandes e até os homens pequenos. Os homens grandes e pequenos. Eles fizeram assim, estava todo mundo lá em volta da casa do Ló. Eles disseram, dá para nós estes dois homens para que nós podemos conhecê-los. Não conhecer assim, falando assim, conhecer. Aquela palavra conhecer significa fazer sexo com eles. Os homens da cidade estavam querendo esses dois ángeles para fazer sexo com eles. Por isso, a expressão de sodomita. Porque os homens da cidade queriam fazer sexo com os dois ángeles do Senhor. Será que Ângelo é alguém lindo? Claro que sim, Ângelo vai ser lindo. E aí, o que o Ló dizia para eles? O que ele diz para eles? Não, toma minhas duas filhas e faz com elas o que você quiser. Os ambos delas são virgens ainda. Pode fazer com elas o que você quiser. Será que é um pai bom? Não. Tá doido? Tá doido. Perdona-me, mas tá doido. Ele nem estava pronto para dar sua vida para proteger suas filhas. Ele estava querendo dar elas para eles. Então ele disse, não. Agora nós vamos mostrar para ti o que nós vai fazer. Pior do que a gente queria fazer com esses dois anjos. Ele estava tentando
fazer com ele algo feio. E aí os dois ángeles tomou ele e trazeram ele para dentro da casa e trancou a porta e bateu eles para que eles ficavam cego. E aí, e os anjos disseram para ele, bora embora. E ele falou com seus dois gêneros, que eles estavam assim, noivados com dois homens, e ele falou com seus dois gêneros assim, bora lá, bora sair da cidade, porque Deus vai destruir. E ele estava rindo para ele, como se ele fosse um louco, como se ele fosse zoando. Eles pensavam que esse doido aqui, porque nem eles teve respeito para ele. Se ele era homem de Deus, se seu sogro é um homem de Deus e ele vai falar contigo, será que você vai escutar? Se ele é homem respeitável, homem de Deus, que busca o face do Senhor, que sou sincero, será que você vai escutar se ele diz, bora meu gênero, bora sair da cidade, porque você vai ser destruído? Se você respeitava alguém e ele fala contigo, será que você vai escutar? Claro que sim, mas eles nem respeitou ele, porque ele não estava buscando o Senhor. E aí, irmãos, no final da conta, os dois anjos tomavam mal do Ló e mal da esposa, e outro anjo ele pegou mal da ninha e mal da outra ninha e disse, bora! Porque está se amanhecendo. Quando o sol vai brilhar, vai ser destruição. Bora! Tá o resto da história. E ainda mais triste. Mas hoje eu quero falar sobre essas coisas. Então é muito longe de Gênesis 11, versículo 10, você pode começar de ler de versículo 10 sobre descendentes do Sem e até capítulo 18, até, capítulo 19, até capítulo 19, vai ler tudo aí, vai ler por meio também a história do Abraão, mas aí, desde 11 até 19, você vai ver esse completo história da Ló. É triste. É uma história triste. Mas é tudo sobre escolhas. É tudo sobre escolha. Quero falar sobre escolha. Eu comprei para mim uma Bíblia em 2014. Uma Bíblia Scofield. Scofield era uma teólogo e fizeram esse Bíblia de estudo. E aí eu comprei essa Bíblia muito chique para mim e depois um tempo eu dei para outro amigo meu porque era letra gigante e esse amigo meu estava a visão dele estava se enfraquecendo, então eu dei essa Bíblia para ele. Então eu estou triste demais que eu dei para ele, mas estou feliz porque ele está lendo essa Bíblia. Mas enfim, em frente dessa Bíblia, em cada Bíblia que eu tenho, eu sempre toma uma caneta e vai escrever alguma coisa. Alguma coisinha. Essa Bíblia pertence a mim, Glenn Weiss, e vai escrever algum pensamento. Mas na frente dessa Bíblia que eu comprei naquele época, 2014, eu escrevi assim. Cada escolha e cada ato, cada escolha e cada ato que você vai fazer na sua vida não vai somente influenciar vocês mesmo, mas também todo mundo em sua volta também, diretamente. Você está entendendo? Cada escolha e ato, cada escolha e eixo, né, ato, que você vai fazer na vida, não vai somente influenciar ou cambiar a sua própria vida,
mas também cada outra pessoa em volta de ti. Também. Irmãos, as tuas escolhas não somente podem fazer repercussões em sua vida, mas também vai fazer repercussões em outras vidas, outras pessoas. Pode ser repercussões buenas, né? Se você fez uma boa escolha. Mas se fosse uma mala escolha, vai influenciar a sua própria vida, mas também os outros, os seus próximos. Quem são os seus próximos? A sua madre, seu padre, seu mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, seu marido, sua esposa. Vai influenciar todo mundo em volta de ti. Assim mesmo, você mesmo, mas também as pessoas em volta de ti. Porque se a gente veja as filhas do Ló, primeiramente a esposa do Ló, o que aconteceu com ela? Ela se olhou para trás, que não deveria fazer, e virou o quê? Uma pilar de sal. Porque ela nem ainda saiu completamente do Sodom, e aí ela já teve saudades da casinha dela, as plantinhas, os patos, as galinhas, o perro, gatinha. Teve saudade já. Nem ainda saiu completamente. E virou um pilar de sal. Então, a escolha que o Ló fez lá no início da história se influenciou a sua esposa no final da conta. Ele se perdeu a esposa. E no final da conta, o que as ninhas dele fez com ele? Será que ele teve respeito para papai? Depois que o papai queria dar elas para os homens do Sodom e Gomorra, ela se perdeu respeito para papai. E o que eles fizeram com o papai? Eles deram para ele vinho, para que ele ficou bêbado. E quando ele estava bêbado, se apagou, a ninha mais velha foi deitar com o papai. Fizeram sexo com ele quando ele estava dormindo e se gerou um hijo através do papai. E na próxima noite deram para ele de novo vinho. Ele se apagou e a segunda ninha também fizeram sexo com o papai e se teve um hijo com ele. E esses dois povos, que eram os descendentes do Ló, eram os povos que perturbavam aos israelitas mais do que todos os outros quase. Tu entende? Por causa de quê? Por causa daquela escolha que ele fazia no início. Toma cuidado, irmãos, enquanto você faz escolhas. Pode ser uma escolha pequena ou pode ser uma escolha grande. Mas escolha com temor do Senhor. Teme ao Senhor. Se você recebe aquele WhatsApp de convite, se você está muito cansado depois de um dia longo de trabalho e você está cansado e você está sozinho na sua cama, se o Satanás bate você assim no seu ombro, assim, ei, vai entrar lá na internet, veja lá algumas bromas. Aí, cuidado com a escolha que você vai fazer. Cuidado. Porque mesmo se fosse uma escolha pequena, vai influenciar a sua vida. E também vai influenciar todas as outras pessoas que estão na sua casa. Mas eles não vão saber, não. Nem precisa saber. A próximo dia você se acorda assim, chato, cansado.
bravo com todo mundo, boca inchada de 3,5 bar. Você quer explodir porque você está cheio de pecado por causa da sua própria escolha. Não, mas foi Satanás que me tentou. Nada, pobrecito Satanás sempre recebe culpa. Desde o início da criação, o que Eva falou? Eva. O que ela falou? Não, culpa do Satanás, do serpente. Então, o pobrecito Satanás, o serpente, ele queria jogar culpa para o árvore, mas não poderia. Ele não teve alguém para jogar culpa. Então ele ficou com maldição. Irmãos, não joga culpa em pobrecito Satanás, é sua própria culpa. Porque você tem livre-arbítrio. Faz as escolhas certas na vida, irmão. As escolhas pequenas e as escolhas grandes. Irmãos, Deus disse para nós na Bíblia: eu sou mais do que um vencedor. Como? Em Cristo Jesus. Sou mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Como eu posso ficar sendo um vencedor? Continuar sendo um vencedor, mais do que um vencedor. Como eu posso continuar sendo vencedor? Forte. Vida devocional. Aqui é as palavras de Deus. Aqui é sabedoria. Aqui nós vai receber poder e força para aguentar as tentações do Satanás, do nosso inimigo. Assim como essa palavra, fazendo nosso devocional diariamente, lendo essa palavra, essa Bíblia, todo dia em nossa vida, nós vamos ter como de aguentar, de vencer contra o inimigo. Continuando ser vencedores. Mas se você não vai ler a sua Bíblia todo dia, você vai enfraquecer. Coisa final. E aí eu vou encerrar. A gente estava cortando madeira para os estejos, para as linhas, para os pernamancas, para o ripão, para a igreja. Essa semana. E o serador, ele teve motosserra, né? A gente encontrou 2 árvores que caiu sozinho, pela graça do Senhor. Caiu sozinho. A gente estava procurando lá no mato, na terra privada da igreja, que eles disseram para nós, se nós encontramos árvores, nós podemos utilizar. E eu encontrei 2 que já teve caído, pela graça do Senhor. Então a gente aproveitou esse madeira que já teve caído já faz muito tempo. Uma árvore estava super velha, estava seco, mas madeira bom. Já está deitado lá pelo mínimo, eu acho que 10 anos. Mas aí, irmãos, esse serrador, o que ele faz? Ele serra com a motosserra dele. E cada 10 minutos por aí, 10, 15 minutos, às vezes 20 minutos mais ou menos, ele para, ele desliga a motosserra, ele bota o quê? Gasolina com 2 tempos. E quem mais? Óleo queimado para lubrificar o corrente. E o que ele faz também? Ele toma o lima. Ele vai fazer o quê? Ele vai afiar aquele corrente. Se ele não faz, irmão, ele vai ficar lá no mesmo lugar, sem cortar nada. E aí o que acontece? Aquele corrente vai queimar.
você vai queimar, vai ficar preto o seu madeira, vai estragar, você vai, o seu coluna vai doer. Se ele não joga gasolina, ele pode, não botava gasolina, nada gasolina, porque ele nem colocaram gasolina. Ele vai sem fazer nada, porque não está afiado, está amolado. Então, irmãos, se você não faz devocional em sua vida, se você não vai dar um parado em sua vida, onde você coloca gasolina, onde você vai afiar seu corrente, você não vai conseguir fazer certo na sua vida. Você vai ficar amolada. Você vai ficar sem força. E você vai tentar de fazer certo, mas nada vai dar certo. Porque você está vacilo, é amolado. Por isso, cada dia nós precisamos treinar nossa vida espiritual. José tem problema no pescoço e coluna. E ele tem que fazer o quê? Ele tem que treinar seu corpo. Eu já utilizei isso como uma ilustração. José treina. E desde quando ele começou a treinar, ele nenhuma vez reclamou mais por causa da coluna e pescoço dele, porque o corpo dele está forte. É verdade. Ele sabe a responsabilidade que ele tem sobre seu corpo para que ele não vira assim de novo com dolor. Às vezes ele nem conseguiu nem levantar a verdade. Pergunta a ele. Mas agora ele parece Mambi quase. Não, irmãos, mas assim com nossa vida espiritual, se nós não vamos treinar e fazer exercícios com nossa vida espiritual, você não vai aguentar as tentações. Faz escolhas certas. Como? Sendo fiel em minha vida espiritual. Não sendo fiel na sua vida espiritual, fazendo devocional, você não vai conseguir de fazer escolhas certas. Amém. Senhor, muito obrigado para esse dia, muito obrigado para a sua santa palavra, muito obrigado para a verdade através do todo o contexto da sua Bíblia. Isso para mim é incrível, Senhor. Quando a Bíblia mesmo confirma, desde o início até o fim, a sua palavra é fiel. Sua palavra sempre é fiel. E quando nós lemos a sua palavra, desde o início até o fim, a gente vai ver outros exemplos confirmando tudo aquilo que a gente estava falando hoje. Nada é através da minha pauta. Nada é por causa que eu gosto isso e essa ideia ou essa doutrina. Não. É sua palavra, Senhor. Exemplos que está escrito em este santo palavra que o Senhor deu para nós, para que nós podermos conhecer a Ti mais e mais e mais, e para que nós podemos ficar mais perto de Ti mais e mais e mais. Ajuda-nos, Senhor, para fazer escolhas certas, Senhor, para que nós não podermos se afastar de Ti, mas para que nós podermos chegar mais perto de Ti, como aquela música que diz, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Isso é minha oração para cada um de nós, para que nós podermos fazer escolhas certas e para que nós podermos fazer nossos devocionais, para que nós podermos ficar firmes em Ti, para que nós podermos ter força suficiente para enquanto essas tentações vieram para nós abalar, para nos derrubar, para nos destruir, para nos matar. Mas, Senhor, em Ti, nós somos mais do que vencedores.
em Ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que quero salvar todo mundo. Amém. Amém. Stop, Margarida.